todos nós temos traumas. Nós temos 3 tipos de traumas. A gente tem traumas da nossa infância, nós temos traumas da nossa família e temos traumas da vida adulta. E eu quero conversar um pouquinho hoje com você sobre trauma. Será que você já viveu algum trauma? Que tipo de trauma que a gente tem? O que a gente deve fazer com esses negócios, né? E existe um trauma mais pesado que o outro? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Porque na realidade, todos nós temos traumas. Nós temos 3 tipos de traumas. A gente tem traumas da nossa infância, nós temos traumas da nossa família e temos traumas da vida adulta. E cabe a todos nós, enquanto adultos, cuidar desses traumas. E o que traumas são esses? Trauma é tudo aquilo que é demais num certo momento. E o que é demais me causa um congelamento, me causa uma paralisia diante daquela situação, ou até mesmo uma repetição de comportamento, uma repetição de crenças, né? É como se eu ficasse parado ali. Quantas pessoas você conversa e às vezes a pessoa tá parada lá com 15 anos de idade, ou no momento que foi muito difícil da vida, né? Isso é muito comum aqui em psicoterapia e às vezes as pessoas não têm percepção disso. E trauma, então, é tudo aquilo que é demais. Como é que acontece isso? Na minha infância, acontece diversas coisas que é demais para criança, que ela respira, segura a respiração e eu não dou conta daquela emoção. Pode ser uma coisa banal, pode ser aquela coisa do tipo, menino, se você não comer, o homem do saco vai te pegar. Como é que eu interpretei e recebi aquilo pode ter me gerado um trauma. A minha mãe ter ido trabalhar e ter demorado para voltar para casa, sei lá. Cada coisa é diferente na história de uma pessoa. Como é que eu recebo isso? Como é que aquilo me interferiu naquele momento da minha vida? Se eu tinha capacidade cognitiva, capacidade emocional, recurso, apoio para dar conta ou não daquele acontecimento. Então, tudo aquilo que é demais, que me congela, que me paralisa, é um trauma. E na infância a gente tem um monte de trauma, não por maldade, mas porque a vida vai acontecendo ali e não tem como ter controle disso, né? Olha pra vocês verem que lembrei aqui agora de um trauma, de uma coisa boba, né? Eu me recordo de um Natal que eu era criança, devia ter uns 5 anos de idade. E a gente foi passar na casa de uma família aí, né? E naquela época era todo mundo, todas as crianças, meninas queriam uma Barbie. E Barbie, gente, naquela época era muito caro, era um negócio do outro mundo. E eu me lembro que eu queria muito uma Barbie e era muito caro. Meu pai fez de tudo pra comprar lá a tal Barbie. Quando chegou na noite de Natal, nesse lugar que a gente tava, uma das meninas que estavam lá ganhou a casa da Barbie inteira e eu ganhei uma Barbie. E aí, quando a gente abriu esse presente ali, essa menina começou a falar da minha Barbie. Ah, olha lá, você ganhou só uma Barbie, eu ganhei a casa da Barbie inteira. Eu sempre fui muito rebelde. Eu fiquei com tanto ódio dessa menina e isso foi um trauma pra mim, no sentido de eu olhava pra essa menina e falava assim, que ódio dessa menina, ela não sabe o que meu pai fez pra comprar a tal Barbie. E isso me causou um certo congelamento. Como que eu levei, que tipo de crença que eu levei em relação a isso, né? Isso são coisas pequenas da nossa vida e que causa trauma. Então, assim, o que eu quero trazer com esse vídeo? Que todos nós temos traumas e que não é um trauma desse ou um abuso, lógico que não dá para comparar, mas causam dores e problemas e congelamentos na nossa vida. E que nós, enquanto adulto, para vivenciar relações saudáveis, uma vida saudável, para não ficar repetindo um monte de coisa, nós precisamos cuidar desses traumas. Então, todo mundo tem os traumas de infância, que é essas coisas que acontecem na nossa infância e que precisam ser cuidados. Tem os traumas da vida adulta, que são coisas que acontecem no dia a dia e que a gente também precisa cuidar. Um relacionamento que não deu certo, uma amiga que eu confiava muito e me traiu, um trabalho, sei lá. Coisas que aconteceram num certo momento da minha vida que foi muito e me congelou e me paralisou. Então eu preciso cuidar desses traumas da vida adulta, até para eu dar conta de seguir bem, leve, sem trazer questões do passado. E temos traumas familiares, que são coisas e histórias da nossa família que aconteceram aí em gerações passadas e que a gente carrega isso no corpo, na alma, na vivência, né? Quantas mulheres, às vezes ali, antes de mim,
passaram vivências com homens muito difícil e aí criaram essa crença que mulher não precisa de homem. Sabe esse trem assim? Mulheres que foram abusadas, obrigadas a casar, homens que tiveram que ser muito fortes diante ao seu pai, essas coisas. A gente traz esse tipo de história e são traumas familiares. Desemprego que aconteceu na minha família e criou um trauma na família, traições, questões de casamento do meu pai e da minha mãe. Então, tudo isso são traumas familiares e precisa ser cuidado para que a gente siga a vida de uma forma leve, tranquila e cada vez mais consciente, cada vez mais no presente. Então, todos nós temos traumas. Não dá para classificar qual é o pior ou o melhor. A questão é trauma e eu preciso cuidar disso enquanto adulto. Nós identificamos os traumas quando começa a repetir história ou quando algo tem uma coisinha que é muito difícil, sabe? Por exemplo, sempre falar com meu pai é difícil. Ter relacionamento conjugal é algo muito difícil. Ou minha vida profissional, eu tenho muito receio. Quando a gente fala, não dou conta de dirigir por causa daquele dia. Ou quando eu fico preso na emoção de alguma coisa importante que aconteceu na minha vida. É um congelamento. Então vamos supor que toda vez que eu vejo jaleco branco, eu fico congelada. Eu não sei o que fazer. Então tem um trauma ali, tem algo. Olha, quando eu vou fazer uma entrevista, eu fico paralisado, eu não sei o que fazer, eu tenho um trauma. Então é alguma coisa que está parada, congelada e que traz alguma emoção da qual eu não sei o que fazer. Estou sem saber o que fazer com isso, minha vida não tem continuidade, a repetição, isso são indícios de que existe um trauma ali. O que a gente faz para cuidar disso? A gente precisa ressignificar, a gente precisa construir novas conexões neurais no nosso cérebro sobre esse assunto. A gente precisa elaborar as emoções, olhar para a realidade, entender o que aconteceu e ter um olhar diferente agora como adulto, né? Ressignificar é trazer um novo significado para aquilo. Colocar a emoção que ficou aqui paralisada em movimento, né? Porque às vezes foi um medo, né? Eu não pedi ajuda naquele momento, não gritei. Então tem algo paralisado, preso no corpo e até corporalmente. As emoções, elas ficam viscerais, né? Então eu preciso colocar isso para fora, conversar sobre isso, buscar novas alternativas, porque é como se eu ficasse parada e eu não consigo enxergar uma nova alternativa, e tem várias outras. Lendo, ouvindo histórias, isso sempre nos traz uma forma de desfazer desse trauma aí. É cura, sabe? É curar daquilo, é colocar remedinho. Tem algo ali e eu preciso pôr um remedinho até que vire um machucado sarado, que nunca mais vai ter casquinha, só ficou uma marquinha e faz parte da minha vida. Então, eu quero contar para vocês que todos nós temos traumas, esses 3 tipos de traumas: traumas da infância, traumas da vida adulta e traumas familiares. E a gente precisa cuidar desses traumas para que a gente viva uma vida plena, leve, feliz, satisfeito, sem trazer problemas do passado aqui pro dia a dia. Então eu te convido a pensar aí quais foram os traumas que você já viveu, o que ainda é traumático, é dolorido e que precisa de um remedinho aí para curar e te deixar livre para você viver e conseguir aquilo que você quer. Conta aí pra mim, pode mandar mensagem no direct se não quiser se expor. Mas é importante você me contar se você tá gostando do conteúdo, colocar um joinha, gostei, valeu, me ajuda, não ajuda, marcar o coleguinha aí que precisa ouvir isso, para que eu construa conteúdos que façam sentido para você. Então conta aí pra mim o que você achou, tá bom? Beijo!